Olá, meus irmãos. Mais uma vez, no Guia Tempo com Deus, a paz de Jesus para você, para a sua vida. Que o Santo Deus ilumine a sua vida, a sua caminhada. Continuando na temática integração, nós vimos até agora, o primeiro vídeo foi integração, pessoas com Cristo. Integração, pessoas com pessoas. Tudo isso lá baseado em Atos capítulo 2, versículo 42 e 44. Agora nós vamos para um outro ponto, tá? Pessoas com o mundo, tá? Interessante isso aí, vou já explicar. Pessoas com o mundo, tá? Antes disso, deixa eu colocar aqui a questão de integração, isso na igreja, né? Nós somos cristãos, dizemos que seguimos Jesus e nós temos que sempre lembrar essa questão de integração, tá? Essa questão de comunhão na igreja. Olha aqui. A integração das pessoas à igreja é uma tarefa global, tá? Que exigirá esforços dos dois lados, tá? Quando eu digo global, olhando para uma igreja local como um todo, tá bom? Como um todo, a gente não pode separar. Vai exigir esforços dos dois lados, quando eu digo esforço da pessoa que chega numa igreja, tá? A gente sabe que pessoas chegam na igreja convidadas, veio através da família ou de um amigo, ou então simplesmente a pessoa está procurando uma igreja para congregar, para ser membro. Então ela pessoalmente ela vai escolher. Exige um esforço também no outro lado da igreja local, ou seja, é como se fosse duas mãos juntas, trabalhando juntos, a pessoa, né, e a igreja local, para acontecer uma verdadeira integração. Sem esquecer que ambas, tanto a pessoa que chega na igreja e também a igreja, devem estar unidos em Cristo Jesus, no seu evangelho, tá? A gente precisa lembrar essa questão de integração. Olha aqui algumas afirmações nessa questão de integração, tá? Essa questão de integração, de comunhão bíblica. A pessoa que chega na igreja, olha só, cheguei na igreja e me senti rejeitado. Será que acontece isso? Acontece. Pode acontecer. É para acontecer, Dimas? Não é para acontecer, tá? Mas a pessoa chegou e ela se sentiu meio rejeitada. Foi difícil me relacionar com as pessoas. Parecia que era um grupo fechado, ou seja, é um grupo fechado aqui e é só nós, ninguém mais entra. Entendeu? Pareciam times, né? Times entre aspas, cada um tinha o seu. Tipo aí o time do Flamengo, o time do Corinthians, o time do Vasco, seja do que for. Ou seja, parecia um time fechado. Isso aí são afirmações de pessoas que chegam numa igreja e elas sentem assim, tá? Tá bom? Eu sei, né, que a gente precisa colocar algumas coisas aqui. Tem questão pessoal, a pessoa é reservada, né? Ela é reservada, ela é tímida, ela é na dela. Talvez a pessoa que está chegando, ela está com problema relacional. Geralmente, digamos assim, problema relacional dentro de casa, com o filho, com a esposa, com o esposo. Está com problema, de repente perdeu algum ente querido, então a pessoa está muito retraída, ela está muito na dela, não quer se envolver. Tá? Talvez vai ter questões aí, digamos assim, a pessoa está chegando na igreja com o coração cheio de rivalidade, de raiva, de rancor, né? A vida está complicada, está muito complicado para ela. Então ela chega na igreja ali talvez procurando um alívio, procurando ali aliviar as suas dores, as suas lutas, tá? E a gente não pode fazer com que essa pessoa se sinta, digamos assim, afastada. Pelo contrário, nós temos que facilitar a integração dessa pessoa na igreja, tá? Tem questões que impedem a integração, tá? Questões estruturais, né? Eu coloquei essa questão estrutural porque muitas vezes, talvez a igreja local, ela pode simplesmente só fazer atividades que vão só unir as pessoas, só juntar as pessoas naquele determinado momento e depois cada um vai para sua casa, o fulano vai para a casa dele e eu vou para minha casa e pronto. Digamos assim, jantares, noite do pastel. Não estou dizendo que isso é proibido, isso é legal, né?
Eu gosto muito de fazer isso com os jovens, né? Isso é bem legal, eu faço lá em casa. Mas são coisas que vão acontecer e vão ter um fim ali mesmo e final. Dependendo do tamanho da igreja, domingo à noite, terminou o culto, todo mundo já tem que ir embora para sua casa, precisa de ônibus, vai precisar aprontar as coisas das crianças para ir para a aula, vai precisar aprontar sua roupa, o seu material, porque tem que trabalhar. Então isso aí tudo talvez dificulta, né? Tem a questão, digamos assim, cultural. Muitas igrejas, talvez, dentro de cidade grande, tem alguns impedimentos, tá? Impedimentos, por exemplo, a questão de trânsito, de distância, é longe. Às vezes isso pode complicar. Às vezes até tradições de homens, pode afastar também as pessoas, tá? Então a gente precisa entender isso aí e tentar corrigir na nossa vida ou então na igreja local. Agora, nós precisamos entender que os cristãos precisam estar, digamos assim, influenciando o mundo. Ou seja, não precisamos estar somente dentro da igreja. O cristianismo precisa ser vivido lá no mundo, lá com aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo, com aquelas pessoas que precisam ver em mim, através da minha influência, da nossa influência como cristão, o poder de Deus, o agir de Cristo, a nova vida de Cristo na minha vida. Então aí o que vai acontecer nisso? Através desse serviço, através dessa influência, vivendo isso lá fora, lá no mundo, onde as pessoas estão afastadas de Deus, nós vamos fazer com que essas pessoas sejam integradas também. Lembrando que elas estão longe da fé, elas estão afastadas de Jesus. Então, quando eu vivo uma integração bíblica, uma integração vivendo o cristianismo na minha vida fora da igreja, eu vou poder demonstrar isso aí através da minha vida, do testemunho, de atos de serviço para aquelas pessoas que estão distantes da fé. Então, recapitulando, tá? Primeiro, pessoas precisam estar integradas com Jesus Cristo, pessoas e Jesus, por meio do Evangelho. Pessoas precisam estar integradas com outras pessoas. Pessoas precisam se relacionar com outras pessoas, tá bom? E isso a gente vai aprender com relacionamentos, nas lutas, nas dificuldades, nas alegrias, nos choros, tá? Pessoas influenciando o mundo, tá bom? Então, ou seja, a minha vida, o meu cristianismo precisa de alguma maneira impactar a vida de alguém ou de pessoas aqui nesse mundo, tá? Onde eu vivo, na minha cidade, na minha vizinhança, para que as pessoas sem Jesus conheçam Jesus e louvem ao nosso Deus. Foi isso que Jesus disse, para que as pessoas conheçam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Amém? Que o Santo Deus te abençoe ricamente. Tchau!